gosto muito desse louvor. Não sei se os irmãos já desconfiavam disso. Queridos, nessa noite eu tenho uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Ao longo dessa semana, na verdade, que estive lá em Campinas com a Andréia e a Carol. E a verdade é que, ao longo desses anos, nós estamos nos reunindo aqui. Agora em dezembro fez 5 anos. Eu digo que nós somos um bebê. Nossa igreja está começando, não é, Gilmar? Estamos engateando ainda, começando a dar os primeiros passos. Somos uma igreja, um ministério de 5 anos, mas que temos sido profundamente marcados pelo Senhor. Ao longo desse tempo, eu tenho ministrado aqui aos irmãos praticamente quase todos os domingos. De 52 domingos no ano, normalmente, são 52 domingos que nós temos, 52 semanas compõem o ano. É possível que talvez uns 2 ou 3, se tanto, se muito, uns 2 ou 3 domingos de cada ano eu não tenha falado aos irmãos aqui. Eu não sei como que os irmãos ainda não se cansaram de vir aqui ouvir, ou de vir me ouvir falar. Quase todos os domingos, 48, 49 domingos por ano, nós estamos juntos aqui ministrando e falando do Senhor. E o assunto que eu vou falar nessa noite, eu também não tenho dúvida de que eu passei por ele, certamente mais de uma vez, algumas vezes, passei por ele. E não é novidade também para nenhum dos irmãos, daqueles que estão aqui nesta noite, esse assunto que eu quero falar e que eu vou falar. No entanto, Deus mais uma vez ministrou no meu coração através do Espírito Santo, irmãos, porque me trazendo uma outra visão, outro enfoque, esse assunto que nós falamos aqui, sobre a importância de tomar decisões. Mais do que a importância de tomar decisões, a importância de tomarmos decisões certas, corretas. A verdade é que o que nós somos hoje, onde nós estamos hoje, como nós estamos hoje, é resultado das decisões que nós tomamos atrás, ao longo da nossa vida, não é? Hoje nós estamos aqui, e estamos desta forma aqui, por conta das decisões que nós tomamos, ou seja, as nossas decisões ao longo da vida nos trouxeram aqui hoje, e da maneira como nós estamos hoje, em todas as áreas da nossa vida. Tudo aquilo que nós vivemos hoje foi fruto das decisões, ou é fruto das decisões que nós tomamos, financeiramente, matrimonialmente, profissionalmente, intelectualmente, espiritualmente, materialmente. Todas as nossas decisões, ou as decisões que nós tomamos ao longo da história da nossa vida, nos fizeram ser quem nós somos hoje e estar como nós estamos hoje. Por mais que a gente queira talvez dizer que não, no meio do caminho apareceram algumas coisas, ou surgiram coisas que me fez tomar esta ou aquela decisão, mas a verdade é que as decisões foram tomadas por nós mesmos. Então, decisões é aquilo que nós fazemos todo o tempo da nossa vida, em todos os dias. Todos os dias nós decidimos alguma coisa, e o tempo todo, das mais simples às mais complexas, nós decidimos o tempo todo. Tem um estudo de uma universidade americana, Cornell University, uma universidade do estado de Nova York. Eu fiz um deverzinho de casa, eu fui pesquisar sobre isso. E esse estudo, essa pesquisa, o Baroni gosta disso, gosta de pesquisa, gosta de estudo, diz Baroni, que nós tomamos cerca de 260 decisões no dia. Em média, uma pessoa, cerca de 260 decisões no dia, só no que diz respeito à alimentação. Eu achei muito, mas eu comecei a pensar, eu acho que eu tomo umas 300 sobre alimentação. Imagina. A gente que é mais gordinho, a gente fica pensando muito nessas coisas. Você não, tá? Esse estudo dessa universidade, de Cornell University, diz que a gente toma cerca de 260 decisões no dia,
no que diz respeito à nossa alimentação. O que comer, como comer, quando comer, que hora comer, como é que coloca no prato, aonde vai comer, como é que coloca do lado, o que leva primeiro. Enfim, eu nunca contei. E tem um outro estudo similar, ou paralelo a esse, que diz que, no geral, dentre todas as decisões, em um dia nós tomamos entre 400 e 1000 decisões no dia. A começar da hora que nós decidimos acordar, do pé primeiro que a gente decide tirar da cama, da hora que a gente escova o dente, de decidir de pôr a pasta na escova, e tudo olhar no espelho, não olhar, se pentear, sair. Alguém contou isso e chegou nesse dado, que uma pessoa normal toma entre 400 e 1000 decisões no dia. Pensa isso. Pensa sobre a importância que as decisões exercem na nossa vida toda. Das mais simples, eu disse, até as mais complexas e as mais relevantes, como por exemplo, nós decidimos que profissão seguir. Esses meninos estão chegando já nesse ponto. O Marcão, é você? Que bom, Marcão, você voltou. Então, pensa sobre isso. Daqui a pouquinho eles estão decidindo que profissão escolher, estão aí estudando para o vestibular. E alguns anos atrás, a gente, quando chegava nessa fase do vestibular, a gente escolhia entre ser professor, ser engenheiro, ser médico ou ser advogado. Eram as profissões. E eu fico olhando para esses meninos com 17 anos. Eles têm que decidirem que profissão seguir na vida, que curso vão cursar dentre milhares de cursos que existem hoje. E é uma decisão muito difícil. Eles vão fazer teste vocacional e vão pesquisar e vão conversar com pessoas, mas é muito cedo para decidirem a profissão do futuro da vida. Por isso que existem muitos jovens entrando na fase adulta, indecisos, insatisfeitos, frustrados com as decisões que tomaram na vida profissional, porque são tantas opções que fica difícil de escolher. Mas é uma decisão relevante. Decisão do casar. Com quem casar? Não é? Aquela que será a nossa companheira para a vida, aquele que será o companheiro para a sua vida. É uma decisão muito importante e relevante. A decisão de constituir uma família, de como criar os filhos, são decisões que passam pela nossa vida, irmãos, e que vão definindo a nossa trajetória, a nossa jornada. E aí chega onde nós estamos hoje. E a gente olha para o retrovisor, a gente olha para trás, e por mais que a gente tenha uma tendência de querer encontrar os culpados, mas a verdade somos nós. Fomos nós que decidimos, fomos nós que escolhemos os caminhos que nós trilharíamos, que nos conduziram até onde nós estamos hoje. Então quero pensar um pouquinho com os irmãos, quero falar nessa noite sobre decisões que podem mudar a sua vida. Quero pensar um pouquinho sobre isso hoje, com base naquilo que nós aprendemos do livro de Daniel, ou com o próprio Daniel. Olhando um pouco para esse livro, nós vamos encontrar esse moço chamado Daniel, um jovem judeu, que dentre tantos outros milhares de jovens judeus como ele, que foi levado cativo para a Babilônia por ordem do rei Nabucodonosor, ele decidiu algo que mudou a vida dele para sempre. Milhares e milhares de jovens como ele foram levados à Babilônia, mas ele tomou uma decisão. A decisão de Daniel mudou a realidade de vida dele para sempre. Abra a sua Bíblia, por favor. Capítulo 1 do livro de Daniel. Capítulo 1 do livro de Daniel. Nós vamos aprender com Daniel algumas coisas muito importantes sobre tomada de decisão. Sabe por quê? Enquanto você acha aí, sabe por quê? Nem eu e nem você conseguimos mudar o nosso passado. Não dá para a gente mudar o que aconteceu ontem, o que aconteceu hoje até agora, 8h15 da noite.
Não dá. As decisões tomadas foram tomadas. E as consequências dessas decisões chegaram e aconteceram. Então a gente não consegue mudar o que aconteceu, mas a gente pode mudar o momento seguinte. Nós podemos mudar amanhã. Nós podemos mudar esse momento que nós ainda não vivemos. Sabe por quê, irmãos? Sabe por quê? Você conhece o presente, mas Deus conhece o futuro. Pensa, eu conheço o presente. O que é que eu conheço desse presente? Agora nós estamos aqui. Eu estou aqui nesse altar ministrando, você está aí. Nós conhecemos a dinâmica do culto, a gente sabe o que está acontecendo aqui, o propósito, por que nós estamos aqui, o que nos trouxe de casa para cá, nós sabemos. Então nós conhecemos o presente, mas Deus conhece o futuro. Entende? Então as decisões que você tomou, que infelizmente te trouxe até aqui, as boas e as más, ou as não tão boas assim, que nós não conseguimos mudar, não tem jeito de mudar, e não adianta mais a gente ficar lamentando, a gente tem que aprender com elas, mas mais do que isso, aprender com a Bíblia, que é a fonte inesgotável do conhecimento e da sabedoria de Deus, a tomarmos decisões que nos levam a uma direção diferente, se é o que você quer isso, em todas as áreas da sua vida. Capítulo 1 do livro de Daniel, para dar um resumão para os irmãos, e apenas numa introdução, antes da gente ler o versículo que eu quero ler, que é o versículo 5, 6, 7, 8, apenas esses 5 versículos, mas o capítulo 1 vai dizer para nós que Jeoaquim era o rei de Judá. Nabucodonosor sitia, cerca Judá, invade e leva cativo o rei Jeoaquim, todos os nobres, e ele dá uma ordem para Aspenaz, o eunuco do rei, e diz: traga os melhores jovens que estiver lá em Judá, os melhores, os nobres, os mais avançados intelectualmente, os mais estudiosos, os mais sábios, os de nível mais alto, os jovens que realmente são a nata de Judá, tragam para que eles possam servir no palácio. E nessa leva vai Daniel, Ananias, Misael e Azarias, 4 amigos, e mais milhares de outros jovens. E quando eles chegam no palácio, a Bíblia diz que eles eram chamados jovens perfeitos de Judá, tanto na aparência física quanto no conhecimento intelectual. Eles eram considerados os melhores de Judá. O rei dá uma ordem e diz: como esses jovens estarão assistindo diretamente a mim no palácio, eu quero que eles sejam melhor tratado possível. A melhor comida, os melhores aposentos, as melhores roupas, as melhores informações, os melhores professores, a Universidade da Babilônia, os docentes, os mestres, doutores e pós-doutores da Universidade Caldeia, da Universidade dos Caldeus da Babilônia, estariam à disposição desses jovens, para que eles aprendessem toda a cultura caldeia, para que eles aprendessem todas as artes que haviam na Babilônia, toda a ciência, matemática, engenharia, física, tudo aquilo que eles pudessem absorver, eles deveriam absorver, porque eles seriam colocados exatamente no lugar de destaque, servindo Nabucodonosor em seu palácio. E assim foi feito. Mas quando trouxeram essa proposta e disseram para eles: olha, vocês vão comer da comida do rei, a mesa do rei vai ser estendida a vocês, tudo aquilo que o rei come, tudo aquilo que Nabucodonosor come, que era o homem mais poderoso da terra, tudo aquilo que Nabucodonosor comer, vocês vão comer também. Essa é a ordem expressa do rei, que vocês comam da comida real, do melhor das iguarias da Babilônia. E todo mundo concordou, menos 4. E aí o versículo 5, 6, 7 e 8, que eu quero ler com vocês, diz assim, deve estar projetado aqui: determinou-lhes o rei a ração diária, das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes, a saber: a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abdenego. Resolveu Daniel firmemente. Tem uma tradução que diz: Daniel contudo decidiu não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Até aqui, até o verso 8. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, mais uma vez, nós te pedimos que o Senhor conduza todas as coisas aqui. Dirige, Espírito Santo, esta palavra, para que penetre, Senhor, no íntimo dos nossos corações. Visita-nos, Senhor, nesta hora, através da Tua palavra, que nos revele qual seja a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Fala conosco não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. O verso 8, numa tradução mais contemporânea da NVI, diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Então note, a comida foi colocada à disposição, as iguarias, a mesa foi posta, e ele chegou para Aspenaz e disse: meu senhor, permita que eu e os meus 3 companheiros não comamos desta comida, porque ela vai contra os nossos princípios. A forma como é feita, os alimentos que são fornecidos ou que nos estão sendo dados, eles vão contra o nosso princípio. Nós entendemos que essa alimentação não deve ser feita da forma como está sendo oferecida. Então permita que nós não comamos. A Bíblia diz que Aspenaz disse: eu não posso, porque se vocês se privarem desta comida, e quando vocês estiverem diante do rei, e o semblante de vocês, e a aparência de vocês, e a disposição física de vocês estiverem pior, e vocês estiverem mais fracos do que os outros jovens, é a minha cabeça que vai rolar. Eu é que perco a cabeça. Aspenaz disse para eles, em outras palavras. E a Bíblia diz que Daniel disse: então faz uma prova, faz um teste. 10 dias só. Deixa a gente ficar sem comer por 10 dias. Só vamos beber água e comer legume nesses 10 dias. E se ao fim de 10 dias nosso semblante estiver caído, mais abatido do que os nossos irmãos que vieram lá de Judá, os outros jovens, e foi encontrado em nós algum traço de um semblante mais abatido, mais raquítico, magro, com aparência que não seja tão boa, a gente começa a comer com medo. E a Bíblia diz que Deus deu graça a Daniel diante de Aspenaz. E ele disse: então vamos fazer isso, mas não conta para ninguém. E nós vamos fazer esse teste por 10 dias. 10 dias comendo legume e bebendo água. E a Bíblia diz que ao fim dos 10 dias, o texto segue, que todos os jovens, os 4, estavam com um semblante muito mais saudável do que todos os outros jovens de Judá. Eles estavam com uma aparência muito mais saudável, muito mais vivo, muito mais vistoso, muito mais bonito do que todos os outros jovens. Com isso eles conseguiram convencer Aspenaz a, durante todo o tempo deste confinamento de 3 anos, porque era um confinamento, esse investimento que a Babilônia estava fazendo neles, durante todo esse tempo eles só comeriam legume e só beberiam água. E assim foi feito. E a Bíblia diz que Deus honrou esses jovens, e o Senhor deu a eles, a Daniel e a esses outros jovens, uma capacidade muito acima e muito além de todos aqueles outros jovens que vieram de Judá. Assim se fecha a história e segue depois no livro de Daniel. Mas a nossa intenção aqui nessa noite, irmãos, é falar sobre a importância da decisão. É sobre esse aspecto, é sobre com essa lente que eu quero olhar esses versículos que nós lemos. O texto diz: Daniel decidiu firmemente. Ele tomou uma decisão. Partiu dele e esses outros jovens.
nós não queremos. Milhares de outros jovens comeram, com certa justificativa, certamente, falando algumas coisas. Nós estamos aqui mesmo, enfim. Era para comer, a verdade é que era para comer, e tinham que comer. Mas eles decidiram. Em cima dessa decisão, Deus trabalhou na vida desses jovens. Em cima dessa decisão, Deus operou um milagre na vida desses jovens. Então as nossas decisões importam para Deus. Olha para mim. Olha para mim. As nossas decisões movem a mão de Deus em nosso favor, ou não? Entende? Deus nos deu uma capacidade. Desculpa, irmãos. Deus nos deu uma capacidade de decidir. Essa atribuição, capacidade de decidir, Deus só deu para nós. Nenhum outro ser da criação é capaz de tomar decisões. Decisões não. Eles agem instintivamente, mas tomar decisões não. Tomar decisão pensada, ou às vezes não tão pensada assim, mas tomar uma decisão sabendo o que está fazendo, só nós. E em cima das nossas decisões, o Senhor vai nos direcionando, desde que as nossas decisões vão ou estejam de acordo com o propósito dele para a nossa vida. Entendem? Quando eu olho para esse texto, eu aprendo com Daniel, e eu queria que você aprendesse também. Não decida, olha para mim, que o Espírito Santo está ministrando no seu coração agora. Não decida pela aparência. Não tome as suas decisões por aquilo que você está vendo, a tua aparência física, aquilo que você está olhando, aquilo que é natural, aquilo que é óbvio à sua frente. A gente fala, está tão óbvio, é isso que eu tenho que fazer, está óbvio, essa é a decisão que eu vou tomar. Não decida pela aparência, pelo óbvio, porque nem tudo é o que parece ser. Já dizia o poeta lá atrás, nem tudo é o que parece ser. Então Daniel não tomou a decisão pela aparência, irmão Paulo, que se ele fosse tomar pela aparência, ele ia mergulhar, irmãos, naquelas panelas lá da Babilônia. A Bíblia diz que eram as iguarias, o que de melhor tinha. O reino de Nabucodonosor era servido para eles. Esaú tomou uma decisão pela aparência, lembra? Esaú e Jacó. Ele primogênito, bênção da primogenitura. Jacó saiu depois, um pouquinho depois. Esaú tinha bênção da primogenitura. Chegou na caça, Jacó tinha preparado um prato de guisado vermelho. Aí ele sentiu o cheiro. Meu Deus, parecendo aqueles frangos que a irmã Lenita fez ontem aqui com aquelas batatas. Pega a gente no cheiro. A gente chega na igreja, sabe aqueles desenhos animados? Sabe, irmãos, que vai só seguindo a fumacinha, olhinho fechado e vai indo assim, e a gente entra na cozinha. Aqueles panelão de frango. Esaú chegou e o cheiro do guisado que Jacó preparou recendia na casa. Primeiro cheiro. Chegou para Jacó e disse: o que você fez aí? Fiz um guisado. A Bíblia diz que era um guisado vermelho. Deve ter botado um coloral, uns troços lá que ficou vermelho. Deixa eu ver. A hora que destampou a panela ali entende panela. A hora que destampou a panela, Esaú falou: eu quero isso. Eu quero para mim. Estou com fome, cheguei da caça agora, não peguei nada, não matei nada, eu quero esse guisado para mim. Jacó diz: eu não dou. Não, me dá, não dou, me dá, não dou, não dou, me dá, não dou. O que você quer em troca? Eu quero a tua primogenitura, disse Jacó. Eu te dou um prato de guisado e você me dá o direito de ter a primogenitura no seu lugar. Eu já preguei aqui sobre a primogenitura. A Bíblia diz que Esaú disse assim: para que me serve essa primogenitura nessa altura da vida?
nesse momento que eu estou com fome. Me dá logo aqui e fica com a minha primogenitura. Trocou o direito da bênção da posteridade por um prato de guisado. Comeu. Lá na frente, a Bíblia diz que Isaac, já velho, foi abençoar os filhos, e o mais velho, com a bênção da primogenitura, para assumir o lugar dele de patriarca, vai Jacó no lugar de Esaú e recebe a bênção da primogenitura. E Esaú vai chorar com o pai, diz: pai, não sobrou nenhuma bênção para mim. Isaac diz: sobrou as terras longe da fonte das águas, terras que não se cultiva, as mais próximas dos inimigos, dos nossos inimigos históricos, dos saduceus, dos amorreus, as melhores. A primogenitura, o direito da primogenitura ficou com o seu irmão. E a Bíblia diz que ele chorou e chorou e chorou, porque ele tomou a decisão baseado no que ele via no momento, baseado naquela situação lógica e racional. Essa primogenitura vai demorar muito chegar, eu preciso desse prato aqui agora. Ô gente, quantas vezes nós tomamos as decisões achando que aquilo que nós deveríamos fazer, o que nós esperamos, vai demorar a chegar. Então, vou tomar essa decisão, ela está mais fácil, ela é mais lógica, ela é mais racional. Ei, Deus trafega numa dimensão que nós não trafegamos. Deus não trafega nessa dimensão racional que eu e você trafegamos. E nós tomamos as nossas decisões racionalmente, logicamente, dizendo: é assim, tudo está apontando para que seja assim. Eu olho o quadro e o que eu consigo ver é isso, então eu vou decidir. Nessa noite o Espírito Santo te trouxe aqui. Você que está para tomar decisão, que pode mudar a sua vida, a sua realidade de vida. Não seja racional demais, não seja lógico demais. Não tome a decisão apenas pelo que você vê na sua frente, porque senão depois pode custar caro para você. Você vai chorar depois. Só que a decisão foi tomada. Esse homem Daniel, irmãos, nos ensina, junto com os amigos dele, que a gente não deve olhar apenas a aparência para que a gente possa tomar as decisões. Não decida pelas aparências. Não decida com base no que os outros decidiram. Está cheio de gente decidindo como boi tocado. Quem é da roça sabe o que é boi tocado. O vaqueiro fica, aí vai todo mundo para o mesmo lado. Vai o boi tudo para o mesmo lado. Boi tocado. Está cheio de gente decidindo, porque está todo mundo decidindo assim. É o que todo mundo faz, eu vou fazer também. É chique agora. O cara ter 2, 3, 4, 5 casamentos. Tem um cara que fala com orgulho: casei 7 vezes. 5, 6. Tá tudo isso é normal. A gente ouve as pessoas falarem: ei, você não é o primeiro e não é o último. Pode pegar, papai, pode pegar ele, fica à vontade, pode chegar lá e pegar. É criança, irmãos, é assim. E os papais cuidam, seguram aí. Então, olha para mim agora. Nem tudo é normal, nem tudo pode ser assim. Não é porque todo mundo está fazendo assim que você tem que fazer. Porque Deus tem um negócio com você, entende? Deus tem um propósito com você. Daniel podia chegar e dizer: todos os jovens que vieram de Judá mergulharam nos panelão da Babilônia. Pensaram: nós nunca comemos isso, agora é a chance. Nós somos cativos, nós somos prisioneiros. Deus vai relevar, porque a gente é assim. A gente fala assim: Deus sabe. Deus sabe. Deus sabe que eu queria, mas Deus sabe que está difícil. Deus sabe. Deus sabe mesmo. Deus sabe tudo.
E Deus sabe que nós podemos decidir o caminho e a direção que nós queremos tomar também. Então Daniel não se impressionou com todos os milhares de jovens. Ele disse: eu não quero. Eu não vou decidir porque está todo mundo decidindo. Eu não vou decidir porque todo mundo decidiu fazer assim. Eu não vou fazer. Eu tenho compromisso com Ele. Eu sei quem é Deus na minha vida. Sabe o que mais me chama a atenção? Na vida de Daniel, que era jovem. Nós não estamos falando aqui de um homem de 50, 60 anos, experiente, num relacionamento com Deus de muitos anos. Nessa altura aqui, Daniel era um jovem de 16 para 17 anos. Jovem. O que mais me impressiona é que ele sabia quem era Deus na vida dele. E ele sabia o lugar dele em Deus. Ele sabia. Entende? Isso é o que mais me impressiona. Ele entendia o lugar dele em Deus. Então ele simplesmente não foi na maré que todo mundo estava indo. Ele disse: eu não. Eu não. Não é porque todo mundo está tomando essa direção que eu vou tomar. Entenda. Porque não é para você. Pode não ser para você. Decida. Decida. Mas decida fazer a coisa certa. Não decida confiando na sua própria capacidade. É assim que eu quero. E pronto. Não decida confiando nas suas próprias forças. Daniel, a Bíblia diz, versículo 9: ora, Deus concedeu a Daniel misericórdia. Pensa, não era ele. Ele decidiu e disse: Senhor, eu não posso comer dessa comida, porque eu vou estar agredindo a tua pureza, agredindo a tua santidade. Agora, Deus, eu estou numa terra estranha, eu sou escravo, eu sou cativo, eu não tenho vontade própria. Esse homem é um sanguinário. Nabucodonosor era um dos piores imperadores que a história nos traz notícia. Como é que eu vou impor minha vontade, Deus, aqui? Vocês acham que ele foi falar com as penais? Vocês acham, irmãos, olha para mim, francamente, que Daniel decidiu desafiar todo o sistema de governo de Nabucodonosor no peito dele? Disse: não, eu vou chegar e vou dizer que eu não vou comer e pronto. Ei, 3 vezes por dia ele se colocava diante de Deus em oração. Oficialmente, religiosamente, compromisso firmado, 3 vezes por dia. Então certamente ele orou muito antes de falar com as penais: eu não vou comer. Ele não estava confiando na força dele, ele não estava confiando na capacidade dele. Ele não decidiu achando que ele era o cara, que ele bombava e pronto, e acabou. Não, não vou comer, eu quero ver quem vai me fazer comer. Não, irmãos. Ele tomou decisão, joelhinho batendo um no outro. Eu disse: Deus, se o Senhor não for comigo, eu perco a cabeça aqui. Literalmente, perco a cabeça. E a Bíblia diz que quando ele chegou para as penais, no verso 9, Deus concedeu a Daniel misericórdia diante de as penais. Então não decida achando que você pode, sabe, conhece tudo, porque você não pode, não é, não sabe, não conhece. Então olha, irmãos, Daniel não decidiu por conta dele, ele buscou de Deus. Ele disse: Senhor, eu preciso da tua misericórdia. E a Bíblia diz que Deus honrou a decisão de Daniel. Sabe por que às vezes não dá certo as decisões? Porque eu e você queremos tomar decisão no nosso peito, do nosso gosto. As coisas estão mostrando todos os sinais. O Senhor tem ministrado, nós sentimos isso no coração, mas a gente não quer voltar atrás e dar o braço a torcer, e acha: não é isso que eu quero, eu vou decidir, e é isso que eu vou fazer. Não decida assim. Nós aprendemos com Daniel como não decidir, e nós vamos aprender com ele agora como decidir.
Não decida pelas aparências, não decida com base no que os outros decidiram e não decida confiando na sua própria capacidade. Não decida, mas decida orando e buscando o Senhor. Decida orar e buscar do Senhor uma direção para a sua decisão. Decida orar antes de decidir. Decida falar com Deus antes de decidir, antes de tomar qualquer decisão, antes de fazer qualquer coisa. Ore. Daniel orava 3 vezes ao dia, irmãos. Se colocava diante de Deus: Senhor, eu faço, eu não faço, eu vou ou eu não vou, eu levanto ou não levanto, eu fico ou eu vou. Oh, irmãos, a oração já resolveu tantas coisas. A oração já resolveu tantas coisas e continua resolvendo muitas coisas. A oração resolve todas as coisas. Nada resiste à oração. Os irmãos me ouvem falar isso aqui o tempo todo, desde que nós estamos juntos. Nada resiste à oração. Nada resiste à oração. John Wesley dizia: oração é o suspiro da alma. Se eu parar de orar, eu morro, a minha alma morre, porque é o suspiro da minha alma. Nada resiste à oração. Tantas coisas nós vemos na Bíblia que a oração mudou o quadro, mudou a realidade. E se você quiser algo mais contemporâneo, é só a gente conversar com pessoas aqui desta igreja e de tantos outros irmãos nossos de outros locais que estão orando e Deus está tocando, mudando realidade, transformando o casamento, fazendo a diferença acontecer debaixo de uma palavra de oração. Eu já falei aqui para os irmãos sobre João Colenda. Ah, João Colenda, esse homem de Deus, pastor João Colenda, homem do Senhor, começo dos anos 60, 70, chega em Pindamonhangaba, recebe a notícia: pastor João Colenda, pastor João de Oliveira, morreu. Ele falou isso para mim, ouvi do próprio João Colenda. Pastor João de Oliveira morreu. E ele diz que ele chegou na casa onde o João de Oliveira estava, pediu para todo mundo sair, e os que crescem, que ficassem com ele em oração no quarto. João Colenda ajoelha no pé da cama do pastor João de Oliveira e faz uma oração. E diz: Deus, aqui fala o teu filho João Colenda. O Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou. Devolve a vida do João de Oliveira. Nós precisamos desse homem aqui ainda. A família precisa dele, a esposa precisa dele, os filhos precisam dele, a igreja precisa dele. Deus, devolve a vida do pastor João de Oliveira de novo. Coração do homem, pum, pum. Ele gravou uma fita, na época era fita cassete. Está aí, quem quiser ver deve estar no YouTube. Mas a oração do João Colenda foi: Deus, aqui fala o teu servo João Colenda. Ah, será que eu posso orar assim? Será que você pode chegar diante de Deus e dizer: Deus, aqui fala o teu servo, o Senhor me conhece, o Senhor sabe quem eu sou, o Senhor sabe como é que está a minha vida, o Senhor sabe como que eu me posiciono diante do Senhor, o Senhor me conhece. Pode? Ore antes de decidir. Fale com Deus antes de decidir. Decida orar antes de decidir. Eu preciso terminar. Decida ler a Bíblia antes de decidir. Busque na palavra a vontade de Deus para a sua vida, irmãos. É incrível quanto tempo nós passamos diante das redes sociais. É incrível quanto tempo nós passamos no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, no YouTube, no Spotify. É incrível o tempo que nós passamos diante de todos esses recursos, e a gente é capaz de dizer que não tem tempo para ler a Bíblia. Eu não tenho tempo. Tem tempo. Não consigo parar.
mais face e menos face, talvez. É o que a gente precisa, não é? Decida ler a Bíblia, porque é a Bíblia, irmãos, que é a bússola que vai te ensinar o caminho da decisão a tomar. Porque a Bíblia tem resposta para nós. O que não fazer, o que fazer, como fazer. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer a história de Daniel que eu estou falando para você. O homem que decidiu não se contaminar, ele tomou uma decisão, e você vai ver que Deus honrou a decisão que ele tomou. Se você ler a Bíblia, você vai conhecer a história de Esaú e vai aprender como não decidir pelas aparências. Quando você estiver diante de alguma coisa, ou de algo que você precisa decidir, você vai dizer: eu não posso agir como Esaú, eu não posso decidir pela aparência. Se você ler a Bíblia, você vai aprender a decidir como Davi decidiu, e a não decidir como Davi decidiu também, porque o mesmo Davi tomou decisões certas e muitas decisões erradas. Então decida ler a Bíblia, busque a direção do Senhor, busque a direção de Deus para a sua vida, através da palavra. A palavra é a bússola, não mudou, continua sendo a palavra. Eu não tenho tempo, eu não consigo. Acorde mais cedo, levante 1 hora mais cedo, se volte para a palavra. Sabe por que tem pessoas, irmãos, correndo de um lado para o outro, dentro das igrejas, perdidas dentro das igrejas, feridas dentro das igrejas, tristes dentro das igrejas, depressivas dentro das igrejas, espiritualmente mortas dentro das igrejas, porque dizem que não consegue ler a Bíblia. Eu não entendo nada, eu não entendo. Eu faço um plano de leitura para você. Se você tiver dificuldade, fale comigo depois do culto. Eu te dou um plano de leitura que você vai entender. Como é que a gente pode ficar sem comer o alimento que nós comemos fisicamente e nos mantermos saudáveis? É a mesma coisa. A gente ficar sem nos alimentarmos deste alimento espiritual, nós não nos manteremos saudáveis. A Bíblia é o nosso pão, a Bíblia é o nosso ar, a Bíblia é a nossa direção. A palavra de Deus é que nos sustenta, é ela que nos anima, ela que nos dá força, ela que nos indica a direção, ela que nos ensina todas as coisas. Decida ler, decida se dedicar à leitura da Bíblia, e aí você decida. Tome as decisões que você precisar decidir. Decida obedecer a voz de Deus antes de tomar as decisões. Decida obedecer o que Deus está falando com você. Existem revelações, irmãos, específicas de Deus para a minha e para a sua vida. A palavra, quando ela é ministrada do altar, muitas vezes elas saem, elas vão. As palavras vão com uma revelação específica de Deus sobre algo que você precisa fazer ou não precisa fazer. Por isso que a palavra fala, por isso que a palavra toca, por isso que a palavra nos confronta. Essa é a proposta. A palavra de Deus não vem para nos amassagear o ego, nos fazer a gente sentir o cara. Não. A palavra de Deus não é autoajuda, é ajuda do alto. É diferente. Não é autoajuda, é ajuda do alto. É ajuda que vem do trono de Deus para os nossos corações. Então elas têm que nos confrontar. Nós precisamos ser confrontados com a palavra, porque só quando somos confrontados que nós melhoramos, subimos de nível. Graças a Deus eu pastorei uma igreja que ama a palavra e ama ser confrontado, ser tocado pela palavra. Deus tem palavras específicas para nós, para mim e para a sua vida. Decida obedecer a voz de Deus. Decida obedecer aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Se Deus te mandar sentar, não pergunta se tem cadeira, senta. Senta, senta. Mas vai ter cadeira? Senta. Se Deus te mandar ir, não peça o mapa, me dá o GPS, Senhor, me dá um mapa, me dá o GPS, vá,
Deus te mandar, vá, obedeça a voz, tome as decisões balizados pela voz de Deus. Irmãos, eu nunca vi ninguém na minha trajetória que buscou uma resposta de Deus, que buscou com sinceridade no coração uma resposta de Deus, não a resposta que Ele quer. E às vezes nós buscamos de Deus uma resposta que nós queremos, não é? E aí se a palavra vem contrária, diz, não, é igual caixinha de promessa, não bota o dedo aqui na Bíblia, Senhor fala comigo, Deus fala comigo, aí abre aqui, arrependa-te, busca o Senhor, esse não, Jesus, busca outro, quero outro, esse não está valendo não, eu nunca vi ninguém que busca uma palavra de Deus com o coração contrito, ficar sem resposta do Senhor. Pode não ser a melhor resposta, ou melhor, pode não ser a resposta que você quer, mas certamente é a melhor resposta para você. Por isso que nós oramos aqui, Deus fala conosco, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E da onde o Senhor fala, o Senhor ministra especificamente no seu coração, a partir do altar, a partir da palavra. Quando você ouvir, se a palavra falou ao seu coração, se fez sentido para você, como eu falo aqui, acate, abrace, segura a palavra e diga, Senhor, eu vou me movimentar com base nessa palavra, ou eu vou ficar com base nessa palavra. Deus honra a palavra dele, Deus sustenta a palavra dele. Fica de pé, eu vou terminar esse culto nesta noite, nós já estamos terminando. Decida orar, decida ler a Bíblia, decida obedecer aquilo que Deus tem para você, decida. Para terminar, decida ser profundo e não ser superficial. Decida ser profundo com Deus e não ser superficial. Decida mergulhar e não ficar na lâmina. Decida ser íntegro, inteiro e não parcial com Deus. Decida ser inteiro, íntegro, todas as áreas da sua vida, todas as áreas, que Ele tenha livre trânsito. Seja profundo. Não existe relacionamento com Jesus parede meia, você fora e Ele dentro, ou você dentro e Ele fora. Não existe relacionamento com Jesus de parede meia. Ou nós abrimos a porta e dizemos para Ele, entra, faz morada, reina, governa, ou nós vamos ficar de um lado e Ele vai ficar de outro. Decida ser profundo. Eu converso com pessoas aqui algumas vezes na sala pastoral que tem um relacionamento com Deus burocrático, formal, religioso, superficial, e não mergulha. É um relacionamento parcial. Não tem integridade. Integridade significa inteiro. Aquilo que é íntegro é o que é inteiro, que não se divide. Se relaciona com Ele assim, Senhor, algumas áreas da minha vida o Senhor até pode entrar, outras deixa que eu toco por minha conta mesmo, outras deixa que eu vou levando do meu jeito. Irmãos, com Deus é tudo ou nada. É tudo ou nada. Ou é tudo ou é nada. Não tem jeito da gente se relacionar com Ele na ponta dos dedos, impostando voz, quando a gente está na presença das pessoas, e quando a gente está no nosso íntimo, só Ele sabe o que acontece no nosso íntimo. Decida se relacionar com Deus, decida se relacionar com Jesus da forma mais profunda que você puder, e você vai ver que as escolhas
as decisões que você tem que fazer de hoje em diante, daqui para frente, vai te levar, vai te direcionar, vai te conduzir a caminhos que você jamais imaginou ir. Você vai viver e experimentar coisas com Ele que você jamais imaginou experimentar. Não importa o que aconteceu até agora, não importa. Eu disse e repito, a gente não muda as nossas decisões. A gente não muda. As que nós tomamos, nós tomamos. Mas a partir de hoje, a partir de agora, dá para mudar. Amém? Os irmãos estão comigo aqui? Aprender com José, dá para mudar. Eu vou decidir, eu vou escolher, eu decido. A Bíblia diz que José decidiu firmemente, ele tomou uma decisão resoluta. Nada mudou ele, nada abalou ele daquela decisão. Eu decido, eu quero mais Deus. Vou fechar essa Bíblia, senão eu não paro de pregar. Eu quero mais Deus, eu quero mais Ele. Senhor, eu quero decidir em qualquer ou todas as áreas da minha vida, segundo o teu querer. E a gente fala isso com tanta frequência, a gente fala isso na oração do Pai Nosso, mas na prática, quando chega um momento que a gente quer decidir, ou que a gente vai decidir, ou precisa decidir, poucas vezes a gente se preocupa em saber se é essa decisão que o Senhor quer que nós tomemos. Mas a partir de hoje, a partir de agora, eu creio pelo Espírito Santo que essa palavra que ministra no seu coração, ela encontra um lugar no fundo e no profundo do seu coração, onde você possa sair daqui nesta noite sabendo as decisões que passam pelas suas mãos. Você precisa decidir. Não terceirize. Não terceirize as decisões que diz respeito a você. Não deixe as pessoas tomarem decisão por você. Tome você. Chega um momento que Josué fala para o povo: escolhei hoje a quem sirvais, decida. Então as decisões que nós temos que tomar, nós temos que tomar. A gente não pode terceirizar, deixar as pessoas decidirem por nós. Mas decida com base na orientação e na direção do Espírito Santo do Senhor, que está na sua vida, que está na sua casa. Amém? Feche os seus olhos, vou orar por você. Louve o Senhor mais uma vez. Não há outro nome igual, maior que a